Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram da Tagarela Intercâmbios. Para você que nos acompanha pelo Spotify, é um prazer ter a sua companhia em mais um episódio do nosso podcast Tagarela Talks. Eu sou a Mariana e hoje a gente vai falar sobre intercâmbio em família. Essa é a nossa terceira live, nosso terceiro bate-papo dessa série sobre intercâmbio em família. Já temos 2 lives salvas no feed do nosso Instagram com famílias que estão aqui na Austrália. Uma família está em Sydney, outra família está em Adelaide, das famílias que a gente já conversou. E hoje a gente vai conversar com uma família que está em Hobart, na Tasmânia. A gente vai conversar com a Larissa e o Leonardo, que são os pais dos gêmeos, dos pequenos, dos bebês Ben e Daniel. Os bebês estão com 8 meses de idade, então a Larissa e o Leonardo vieram para a Austrália como um casal e aqui tiveram os filhos. Então vai ser legal porque eles vão contar para a gente um pouco de como é esse processo, né, de estar na Austrália no visto de estudante. A Larissa passou pela gravidez, então aqui, teve o parto aqui na Austrália. Então eles vão poder contar um pouquinho dessa experiência de como é, né, receber os bebês, né, num outro país, né, ter os filhos aqui na Austrália e se adaptar a essa nova rotina, né, de um casal com bebês pequenos, enfim, gêmeos. Então, eles vão contar tudo isso aqui pra gente. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo são todos nossos convidados para deixar perguntas, deixar comentários. É sempre um prazer interagir com vocês nessas nossas lives, então fiquem à vontade para bater um papo aqui com a gente, né? Eu vou ver se a Larissa e o Leonardo já estão a postos para a gente começar a conversar com eles então. Vamos ver. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Deixa só a gente ajeitar mais ou menos aqui a câmera para pegar a gente melhor. Uhum. Tá legal. Tem bastante teto, se vocês puderem baixar um pouquinho. Ai, tô com medo da cabeça. Não, mas tá bom, mas dá pra ver bem vocês também, se não Assim, quiserem mexer. acho que a gente dá para ver melhor um pouco. Beleza. É que o nosso Maravilha. acabou de quebrar, para falar a verdade. A gente botou o suporte e ele acabou de quebrar. Acabou de o outro aqui. Acontece. O meu aqui também já ficou bambo, já teve vezes que eu tive que ficar segurando durante a live, enfim. Normal. Mas tá ótimo, eu tô vendo bem vocês, a gente tá ouvindo bem vocês. Então, primeiro eu quero agradecer muitíssimo a vocês por terem tirado esse tempinho para conversar aqui com a gente, porque eu sei que não é fácil a vida de pais de bebês aqui na Austrália. E ainda mais gêmeos, né? Com só 8 mesezinhos, né? Eles são muito novinhos ainda. Então, obrigada, viu, gente, por toparem fazer essa live com a gente. Imagina, já é por isso que a gente pediu para ser um pouco mais tarde, porque tem a rotina do sono, tudo aquilo, né? Que a gente tem que preparar eles para cama. Então, a gente precisava de um tempo aí para ninguém ter que sair correndo da live na hora. Também, se acontecer, se precisar sair correndo no meio da live, é totalmente compreensível, tá, gente? Bom, primeiro eu queria que vocês então começassem falando sobre o início de tudo, né? Por que vocês resolveram vir fazer o intercâmbio aqui na Austrália, na época como um casal, né? Sem os bebês ainda. Por que vocês tiveram essa ideia? A gente já conversou um pouquinho antes da live. E Larissa já me falou que tem uma irmã que está aqui na Austrália também, né, Larissa? Sua irmã e seu cunhado, e me parece que muito por causa deles vocês começaram a considerar vir para cá, né? Então, como é que foi? Como é que foi isso para vocês, né? De ter a ideia de vir fazer um intercâmbio aqui? Posso? Não, sim. sim. Então, antes mesmo de a gente começar a namorar, ambos a gente já tinha ideia de fazer um intercâmbio, mas a gente nunca tinha ideia para onde, assim. O Léo pesquisava bastante para Europa, eu pesquisava bastante para Estados Unidos, coisa assim. E até que começou a namorar tudo, e daí a minha irmã e meu cunhado vieram com essa ideia de vir para a Austrália. E vieram, então, com tudo certo, tudo pronto. E a gente acompanhou esse processo, assim, mais ou menos, deles se preparando para vir. Eles falavam muito e tal. E quando eles vieram, a gente começou daí a pensar. Eles vieram em 2018, 17 ou 18, agora não tenho certeza.
Mas acho que foi 17, Ela deve, 2017. ela deve estar olhando a live, talvez ela até consegue comentar ali pra gente a data exata. Mas eu acho que foi 17. E aí eles vieram e logo em seguida daí a gente começou também, será? E tal, mas daí na época a gente tava começando meio que a nossa vida juntos, assim, daí a gente deu uma esperada nisso, Exato. mas ficou com isso em mente, assim. Quando quando infelizmente veio, acabou vindo a pandemia, mas era bem na época que a gente estava amadurecendo bem essa ideia. Daí veio a pandemia, mas aí a gente entrou em contato com a Tagarela e mesmo em meio à pandemia, tendo que esperar a fronteira e tudo, a gente começou a se organizar. E foi assim, na verdade, É. foi assim que a gente decidiu. Na verdade, assim, bem no ano que começou a pandemia, ali no comecinho do ano, a gente fez uma viagem para a Europa com a família. Uhum. A uma cidadania que a gente tinha por parte da família da minha mãe e tal. E isso aí era um dos passos que a gente pensava, bom, a partir dali a gente pode decidir se vai para a Europa, se a gente vai para a Austrália de fato mesmo ou não. Porque assim, os Estados Unidos meio que a gente tinha, apesar de ser um lugar que nos chama muito a atenção, pelo fato de que a gente não conseguiria trabalhar e tem dificuldade, e também é um lugar difícil de conseguir visto, querendo ou não, né? E daí a gente pensou assim, bom, a gente tem a Austrália, né, que a gente tem conhecidos lá e tudo mais, e tu consegue trabalhar também, ou então a gente tem uma outra possibilidade que se abriu, que era a Europa, né? Daí a gente foi para lá, adorou e tal, mas mesmo assim, por questão acredito que segurança e conhecido aqui também, Família aqui e também, amigos aqui acho pesou que muito. família, Pesou bastante a é, nossa decisão. E exato, poder trabalhar também. e pela qualidade de vida também, porque na época que a gente foi para lá, a gente tinha alguns conhecidos que já moravam na Europa e alguns diziam que era muito bom e alguns diziam que estava passando trabalho por questão inteira, que era difícil de conseguir emprego, que era difícil o emprego, o salário não era tão bom. Daí a gente ficou meio assim e aqui a gente sabia que não teria muito esse problema, então a gente partiu para esse caminho. Sempre geralmente as pessoas pesam várias questões, né, para decidir. Quando decidem fazer o intercâmbio, para decidir onde fazer, e aí até depois na escolha da cidade também, na escolha do país, depois na escolha da cidade. Mas aí, a partir do momento que vocês optaram pela Austrália, foi relativamente rápido o processo. Foi em 2020 que vocês tomaram a decisão de realmente fazer o intercâmbio, então vocês, de qualquer forma, acredito que tomaram a decisão pela Austrália e tiveram que esperar as fronteiras reabrirem, né? E aí, nesse período, então, vocês tiveram um tempo bom até, então, provavelmente, para se programar, para se planejar. Sim. Não, a gente teve até no meio disso, a gente ainda, a nossa ideia, a gente queria casar para vir casados e ter aquela questão de fazer o mesmo visto e tudo. E daí até começou com a ideia, vamos fazer só um casamento pequeno, né? Aquela coisa. Daí a pouco foi e a fronteira não abria, daí foi dando tempo, daí foi dando ideia na cabeça, daí quando veio a gente fez um casamento nesse meio tempo, que daí também a gente já pensou, vamos fazer um casamento, daqui a pouco a fronteira abre, né, as bordas abrem, e a gente já fez meio que uma despedida com familiares, né, todo mundo, casamento é uma forma muito boa de juntar todo mundo, né? Exatamente. Então a gente, como foram 2 anos quase, a gente conseguiu então se organizar para vir para a Austrália e também ainda encaixou um casamento ali no meio do caminho. Um casamentão, então acabou sendo um casamentão, como manda o figurino. É bom, né? É isso que você falou, Lari. A gente junta a família toda, os amigos, é muito gostoso, né? Aquela celebração é muito, muito legal, né? Muito importante, assim, na vida de um casal. Bom, e aí quando vocês resolveram vir, então vocês vieram no mesmo visto, né? Larissa veio primeiro como titular, né? Como a estudante do visto para estudar inglês, e aí Leonardo veio como dependente. E aí vocês optaram por Sydney, por quê? Né? Porque sua irmã acho que sua irmã nessa época já estava na Tasmânia, ou ela, como é que foi? Quando a gente começou o processo, eles estavam em Sydney ainda, mas já estavam com tudo programado para vir para Hobart.
mas a gente optou por ir primeiro para Sydney por conta de ter a experiência de viver em Sydney, né? Porque querendo ou não, Sydney é como se fosse a capital, né? Da Sydney, tem o ópera, tem tudo, tem muito mais, tem mais pessoas, mais oportunidades, tudo. Então, quis ter essa experiência lá, e até por eles terem morado lá também, minha irmã e meu cunhado, a gente já, tipo, meio que conhecia, né? Daí a gente também quer ver tudo isso, a gente quer conhecer lá. Vamos passar um tempo lá primeiro. Depois a gente vai pra Hobart, porque daí a gente tem família, amigos, tudo, então isso já tava meio pré-definido na nossa cabeça. A gente até optou bastante por Sydney, além de, claro, eles já terem morado lá e nos dado algumas coisas, mas também pelo fato de que a gente sabia como era o clima em Melbourne, que era um pouco mais frio, tinha bastante vento, e bem quente, e daí a gente tudo do Brasil, né? Florianópolis, no meu caso, Porto Alegre. E o clima a gente já sabia que era meio semelhante, né? Então tinha bastante praia também. Bom, acho que nada mais justo do que, né? A gente já tem Você acostuma se exato, adaptando. ele vai se adaptar melhor. A gente já vai ter algumas dicas de lugares como morar, não é, onde pode conseguir mais emprego, não pode. E Sydney brincava assim, tipo, que tu tropeçava numa pedra, tu caía no emprego, sabe? Porque oportunidade, todo mundo nos deu isso também. Então, isso também foi um dos principais fatores de conseguir oportunidades Primeiro pra lá. de conhecer bastante gente lá também. Então, era mais isso. Sim, é legal isso de vocês terem vindo com a ideia de ter uma experiência numa cidade para depois mudar para outra cidade, né? Que é algo que aconteceu, pelo que vocês falaram, com a sua irmã, né, Lari? Primeiro ela também foi para Sydney, depois foi Isso. para Tasmânia. E aí vocês passaram no total quanto tempo em Sydney? Como é que foi também essa adaptação de vocês, né? Vocês tinham ouvido falar da Austrália e tudo mais, tinham a sua irmã, seu cunhado, conhecidos, amigos aqui também, mas como foi para vocês a adaptação? O Leonardo já falou, né, que pelo jeito não foi difícil para vocês conseguir trabalho, que tinha muita vaga de trabalho em Sydney, enfim. Mas toda a adaptação, como é que foi esse período para vocês? Uhum. Bom, na verdade, posso? Eu acho que assim, a gente ficou um ano, completou exatamente um ano em Sydney. Na semana que a gente fechava um ano em Sydney, a gente se mudou para Hobart, né? Até no final das contas, a gente acabou vendo que talvez foi pouco tempo em Sydney, né? Talvez num futuro a gente volte a morar lá, não sei. Deus sabe, né? Não sei. Mas, assim, a gente ficou um tempo lá, a gente ainda não tinha filho na época, a gente curtiu bastante, curtiu o local, no caso as praias, foi a festas, enfim, tudo que a gente queria fazer lá, né? Estudou também, porque na verdade ela estudou inglês lá e eu estudei inglês lá também, né? Mas assim, a questão de se adaptar, eu acredito que foi até mais ajudou a gente ter ido para lá antes de vir para Hobart, porque assim, ó, querendo ou não, tem muita gente de fora, né, estrangeiros morando em e como a gente tem com o nosso inglês mais ou menos, entendeu? Isso acabava que facilitava um pouco, porque assim, tendo mais gente estrangeira na cidade, o povo local, ele é mais tranquilo contigo, ele é mais receptivo e mais paciente para te ouvir e para te entender, entendeu? Então isso nos ajudou bastante, assim, até melhorar o nosso inglês bastante. Nos facilitava a nos fazer entender e entender os outros também. Né? Agora, isso comparando a Hobart, por exemplo. Quando a gente veio para Hobart, a gente pensou assim, nossa, aqui o inglês daqui é bem mais difícil. Fato é, entendeu? Porque é uma cidade mais interior, uma cidade mais afastada um pouco. O pessoal tem um sotaque, um accent muito mais
difícil de tu entender. Uhum. Então era uma coisa que a gente pensava, nossa, se a gente tivesse vindo do Brasil direto para Hobart, a gente ia ter sido apanhar um demais. choque bem, E a gente bem maior. é, É, mas isso é interessante que são cidades completamente diferentes, né? Sydney e é, Hobart, é porque Sydney é isso, né? Essa cidade multicultural, né? Uma das maiores cidades da Austrália, tá quase igual a Melbourne em população, né? Então fica essa coisa aí, uma é maior, outra é maior. Melbourne já passou em população, mas Sydney ainda é aquela cidade grande e tal, É. né? Então, assim, a gente pode dizer que é a maior cidade da Austrália, multicultural, né? Muita gente de vários lugares do mundo, muita coisa para fazer, né? Muito restaurante, muito evento cultural, muito evento esportivo, várias coisas acontecendo. E muita Hobart é aquela cidadezinha que tem cara mesmo de cidade do interior, que é uma cidade pequena mesmo, apesar de ser a capital de um estado, é uma cidade, né? Que se eu não me engano, acho que não tem nem 300 mil habitantes, enfim, enquanto Sydney tem 5 milhões, né? Então, são cidades assim, opostas, digamos assim, no estilo de vida e no jeito da cidade mesmo, no estilo da cidade. Então, para vocês deve ter sido. Foi ter que se adaptar de novo depois que vocês mudaram para Tasmânia, né? Foi uma nova adaptação, né? Foi mais ou menos. é, Tipo, eu até bem. É engraçado, porque quando a gente tava pra se mudar, o Léo tava super empolgado, porque o Léo sempre falou, eu gosto muito de cidade, tipo, mais sim. calma, de cidade mais de interior e tal. É porque eu sou de Floripa e Floripa no Brasil ela é uma cidade calma. Assim, se tu comparar com Porto Alegre, com São São Paulo, Paulo. com outras cidades, ela é super tranquila. Então, Verdade. pra mim era um negócio assim muito agitado, era um negócio muito acima, assim, que me deixava até um pouco agoniado, mas ainda assim eu amava. É. Amo, no caso. Aí a gente veio pra. E eu tava praticamente chorando quase todo dia. Pensando, meu Deus, a gente vai embora daqui, a gente vai morar no interior, o que a gente vai fazer lá? Tipo, mas beleza, vamos, né? Daí chegou aqui um tempo e tal, fomos nos adaptando, e agora eu amo morar aqui. Tipo, nossa, pra mim eu ficaria em Hobart, assim, ó. Pô, Depois do PR, tudo. E o Léo já fala assim: meu Deus, não aguento mais, quero ir pra Sydney, vamos É, procurar outro lugar, vamos pensar, não é tem mais o que porque fazer. é meio sai boring. logo, visto permanente, que eu quero ir, eu quero sair dessa cidade. Exato. É, porque, querendo ou não, assim, às vezes, claro, uma cidade excelente para tu ter teus filhos, para tu ficar com a tua família, mas é uma cidade bem pequena. Então, Interior. é o É interior. Tem, interior. claro, tem tudo que tu imagina, assim, tem um shopping grande, tem, claro, a gente fala interior, mas tem tudo que tu precisa, lógico. É. Mas ainda assim, boring, assim, é meio entediante, às vezes, te deixa meio, Tem. tipo, o que tem Imagina. pra fazer, sabe? Não, tá, mas pra não assustar, às vezes tem gente aí querendo vir pra Hobart, né? Por É, causa não, de, exato, por causa de visto, né? Que a gente sabe que é muito bom, foi por isso que a gente veio. Mas exato, é. ainda assim, tem muitas coisas pra fazer. Sim, Tipo, sim. a Tasmânia em si, ela é cheia de, tipo, de belezas naturais. Então, pra quem É. gosta, tipo, é o lugar. Acampar, nossa. Acampar não falta lugar. É. As praias são lindas, só que a água é Sim. muito gelada, mas são lindas. Então, num dia de calor vai dar pra aproveitar. E tem eventos culturais também, muito menos do que comparado a É. Sim. Sydney e a Melbourne. Mas tem, assim, algumas coisas. Então, isso a gente acha legal, uma coisa que até a gente comenta que, cara, mesmo sendo uma cidade pequena, tem coisas, sabe? Tem eventos que fazem o pessoal vir pra cá, tem muita vinícola, então, que é muito bom, assim, tipo, O que eu digo que ela é entediante, assim, é entediante comparado a Sydney. Sim, não, com Porque certeza. tu tem tudo pra fazer. Qualquer coisa de qualquer estilo diferente que for, tu consegue fazer e tu consegue achar o que tu vai. Agora aqui vai ter coisas assim Vai que ter hora que tu vai começar a repetir as vai coisas, repetir né? Tipo, coisas, tá, o que a gente vai exato, fazer hoje? entendeu? Então, tem muito a ver. Eu acho que a Austrália é como o Brasil mesmo, né? Como é um país de dimensões continentais, tem muitas cidades completamente diferentes. Tem para todos os gostos, eu diria, né? No sentido de ter cidades grandes, onde acontece muita coisa o tempo todo, cidades menores, né? Que tem o seu charme, né? A sua. E aí, no caso, a Tasmânia, eu sou bem apaixonada pela Tasmânia, eu já estive na Tasmânia umas 3 vezes. Claro, eu nunca morei aí, morar é totalmente diferente de visitar, Sim. mas é o que a Lari falou, né? Um lugar de belezas naturais, né? Maravilhosas. Você
passeia de carro pela Tasmânia, cada curva que você faz, você olha ao seu redor, é uma coisa incrível, né? Praias lindas, montanhas, lagos, tudo que você imaginar, vegetação, animais, enfim, fauna, flora. E aí tem também toda a estrutura, como vocês reforçaram também, né? É importante que as pessoas saibam que mesmo nos lugares pequenos aqui, tem toda a estrutura que as pessoas precisam no sentido de comércio, e a Tasmânia se destaca pela gastronomia, né? Pelas vinícolas, enfim. Então é um lugar que tem coisas, pelas artes também, festivais, né? Aquele museu Mona, eu acho lindíssimo, enfim. Tem coisas, mas realmente é um lugar mais tranquilo, mais quieto, mais parado. Que, como vocês falaram, tem a qualidade de vida, né, para famílias principalmente que buscam um lugar tranquilo para criar seus filhos, pode ser muito interessante. E a questão do Não, visto também, né? Muita gente opta por ir para a Tasmânia para tentar um caminho ali para conquistar um visto de trabalho, um visto permanente. É uma possibilidade, dependendo, né, do perfil acadêmico ou profissional da pessoa. Então, é isso, né? Acho que a gente tem que sempre pesar e as pessoas devem levar isso em consideração também na hora de escolher para onde vão, né? Uhum. Agora a comunidade brasileira tá aumentando aí, né, gente? Tá, Tá sim. sim. A gente tem um grupo no WhatsApp ali que a gente tá, e brasileiros na Tasmânia. E a gente vê que toda semana tem número Gente, novo sendo adicionado ali, sabe? Porque tem gente chegando, ou então, quase toda semana tem alguém mandando mensagem assim: ah, eu tô com meu marido e minha filha morando em Melbourne e eu tô Uhum. planejando para Hobart. Como é? Ou então, ah, eu ainda tô no Brasil, mas eu tô planejando ir para Austrália, como é? Entendeu? Então, de vez em quando tu vê gente querendo pesquisar ou querendo saber sobre Tasmânia, que realmente é um lugar assim que depois que tu vem aqui, tu é apaixonante, claro, é muito tranquilo, é como eu falei, principalmente para quando tu vem com família. Nossa, Uhum. é o lugar. é o lugar perfeito, assim, eu diria que, meu, é muito tranquilo, é muito tranquilo mesmo, questão de segurança, tu, como eu falei, tu tem tudo que tu precisas. E assim, um dia, ah, eu não tenho uma loja tal aqui, como de fato não tem algumas lojas, tu quer comprar alguma coisa. Mas, meu, hoje tudo entrega online, então É, faz muita diferença, sabe? Então, exato. Eu sei que tem gente que sente falta do áudio aí, né? Gente, E o áudio, para quem não sabe, é uma rede de supermercados que é da Europa, eu acho, o áudio, né? Enfim, mas tem aqui na Austrália. tem lá, É, mas tem aqui na Austrália e na maioria das cidades, mas não tem na Tasmânia, então tem gente que vai para Tasmânia e sente falta do áudio. e todo ano tem o boato. Tem até um Instagram de notícias da Tasmânia. Todo ano tem boato. O áudio está vindo para a Tasmânia, nunca vem. Bom, falando em família, gente, vamos entrar nesse assunto, já que é o tópico principal também da nossa live. Vocês já tinham a ideia de constituir família? Vamos ter filhos? Vamos ter filhos durante na nossa vida de estudantes na Austrália? Acho que não era assim um plano de vocês naquele momento, mas enfim. Queria que vocês contassem como, né, como as coisas aconteceram, enfim, como foi para vocês lidar mesmo, né, com essa notícia e ainda mais, eu não sei como é isso, porque eu nunca tive essa experiência. Você vai ali no ultrassom e vê que na verdade, em vez de um, são dois. Então, assim, queria que vocês falassem sobre isso. Como é que foi, como é que tudo aconteceu, enfim, como é que vocês receberam essa notícia, assim, de que, né, vocês de casal estavam se transformando numa família. Vai, dobramos, né? A gente dobrou a meta. Então, na verdade, a gente sempre teve plano de ter filhos, sempre, mas não enquanto estava com visto de estudante. Não era o planejamento da vida, assim, né? Mas não, bem longe. a gente tinha o nosso plano traçado de Sydney, estudar, vir para Roma e dependendo como fosse, a gente seguir com o nosso PR aqui, pelo nosso caminho da imigração aqui. E aí, a partir daí, começar a pensar em família. Só que aí as coisas param, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então,
quando a gente estava em Sydney ainda, a gente já estava com a viagem para Hobart programada, estava tudo certo, a gente já tinha data definida e tal. E daí eu descobri a gravidez, né? Meio sem querer querendo ali, quando eu vi, vou só fazer um testezinho aqui, que eu tô achando umas coisas meio estranhas. E daí veio positivo. Mas foi um susto, assim, foi um susto. E daí, enfim, contei pro Léo e tal, gente, beleza, ficamos felizão. Não era quando a gente tava pensando, mas ok, veio, vamos. Aí a gente ficou pensando que seria bom, a gente já tinha tudo programado pra vir pra Robert. Robert, a gente tem a minha irmã e meu cunhado, e amigos. Então, tá tranquilo, beleza. Aí até que a gente foi fazer o ultrassom, um primeiro ultrassom. Daí. Detalhe que ela sonhou É. que ela teria gêmeo no dia que a gente descobriu, foi? Foi, no dia que a gente descobriu. Da noite. Eu contei pra ele de manhã, né? Descobri que tava grávida, que eu. Daí, beleza, aí naquele dia, naquele mesmo dia seguinte, daí eu sonhei que eu tava grávida e acordei, que eu tava grávida de gêmeos, né? Tinha gêmeos. E daí eu acordei e falei pra ele, nossa, amor, sonhei com 2 bebês. Daí, não, tá, nossa, não. Tá onde? Pra mim, assim, sei Aonde? lá, não existia Mas possibilidade. vocês têm gêmeos, porque dizem, né? Porque parece que tem que ter gêmeos na família e tal. Vocês têm, assim, vocês já pensaram, tem não sei quem que é gêmeo e tal. Tem, mas eu nunca me atentei a isso. Eu sabia, mas eu pensei, não, mas vai cair justo em mim? Não, Minha família é tão assim, grande, como que vai cair justo aqui? Na verdade, por quê? Não necessariamente tu precisa ter na família, mas ainda assim tinha na família dela. Uhum. Mas assim, eu nem sabia disso aí, nunca tinha passado pela minha cabeça que tinha gêmeos na família dela. E eu nunca. Pra mim era assim, não, nem como é muito difícil. Eu pensava, nossa, como é que eu vou acertar assim na Mega Sena desse jeito? Como? E aí vocês foram logo fazer ultrassom, isso ainda em Sydney? Foi tudo em Sydney. Daí esse exato. iniciozinho foi tudo em Sydney. A gente foi fazer o ultrassom e enfim, daí a Lari tava lá fazendo ultrassom, eu tava do lado dela, e ela começou a chorar assim, olhando pra tela e me falando assim, e, tipo, ela não conseguia falar. Eu comecei a chorar aí, porque quando ela passou fiquei, tipo, a primeira vez. Não entendendo muito quando bem, ela porque ela tava muito assim, sabe? Ela botou naquele negocinho lá, assim, na barriga, e já deu pra ver dois, assim, separados, assim, com um pontinho em cada um. Daí já deu, já me caiu a ficha. Eu pensei, pronto, 2, né? Sim. Então, e ele ficou tipo. E eu fiquei sem entender, porque assim, eu já tinha visto outros ultrassons, até com meus irmãos e tal, né? Fui junto com a minha mãe e tudo mais. Só que, pra mim, ela tava passando de um lado para o outro e tal. Depois eu pensei assim, bom, talvez ela tenha travado a tela aqui de um lado e agora do lado ela tá mexendo e por isso tem duas imagens ali, são imagens repetidas, talvez um lado e o outro. Eu olhando pra Larissa, a tela, daqui a pouco olho de novo pra tela e a doutora tá escrevendo Twin A, Twin B. Daí eu olhei pra Larissa, olhei pra médica e eu falei assim, Twin, like Twin. Daí ela, yeah, you're gonna have twins. Nossa, gente, eu fico até arrepiada só de pensar, porque assim, já passei por ultrassom mais de uma vez, sei como é da nossa ansiedade de ver, para ver se tá tudo bem, para ver e tal. Agora, eu não imagino como seja ver que é mais de um. Eu brinco que eu fiquei sabendo que eu seria pai 2 vezes em menos de uma semana. Verdade. Contou que eu seria pai e depois eu sabendo de novo que daí seriam 2. Daí eu pensei, nossa, meu Deus, quanta informação. E aí, quando vocês descobriram que seriam 2, vocês ficaram preocupados? Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Nós dois, como estudantes aqui na Austrália, vamos ter 2 bebês para cuidar ao mesmo tempo. Como é que foi isso para vocês? Vamos voltar pro Brasil. A gente não vai dar conta de fazer isso aqui. Vamos voltar, que acho que agora pesou. Agora. Quando a gente descobriu a gravidez, na verdade, foi assim meio. Foi meio que um baque. Meu assim. Deus, a gente tá como estudante aqui. Será que como é que se faz? Como é que se pode, não pode? A gente vai ter como é que a gente
vai se manter, como é que a gente vai cuidar. Uhum. E daí, quando a gente ficou sabendo, daí meio tempo, assim, alguns já foi pesquisando muitas coisas. Daí a Não, gente assim já que eu foi tendo descobri, eu informação. já abri meu bupa lá, meu Deus, É, gravidez. a gente já foi tendo. Eu vou querer que vocês falem um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? É, Explicar um pouquinho como foi essa questão da cobertura do SHC, né? Que é o Overseas Student Health Cover, o seguro saúde obrigatório para estudantes aqui na Austrália. Então, você logo que soube da gravidez, Lari, já foi ver essa questão, né? Sim, Do foi. seguro saúde e tal. Sim. Aí depois, quando vocês descobriram que eram gêmeos, vieram outras questões, provavelmente. daí foi isso, né? Da gente pensar assim, Considerar como, se ia como que daria continuar aqui. conta, exato. Mas daí a gente falou, não, vamos seguir os nossos planos Uhum, e vamos ver o que vai ser. A gente ainda tem mais um tempo de visto, é, não era mais um ano, eu acho. Eu falei, não, vamos. uhum, O seguro vai cobrir, né? Descobri que o seguro ia cobrir. Agora, se a gente voltar, vou voltar grávida. Já meio que comecei um pré-natal aqui. A gente já tem nosso seguro que vai cobrir tudo. A gente tem a família que vai nos ajudar e tal. Vamos ver se. Daí já veio, né, aquela coisa. Vamos ver se a gente consegue que a minha mãe venha. E veio, graças a Ela Deus. tá aqui ainda. Ainda. Ah, que Sim. bom. E daí foi isso que a gente fez, sabe? Vamos seguir os planos e vamos vendo como a gente vai conseguir. Uhum. E aí, então, vocês mantiveram os planos como já estavam, né? Aí Quando vocês se mudaram para Tasmânia, você estava de quantos meses, Lari? De quantas semanas ou quantos meses, enfim? Eu tava com umas 10 semanas. Não tinha completado as 12 ainda, mas eu tava com umas 10 já. Ah, então foi bom que foi bem no começo. Você pôde fazer praticamente todo o pré-natal, né? Até no hospital onde você teve os bebês, provavelmente, né? Sim, foi direto com o hospital. Uhum. Com o hospital principal. Ótimo. Vamos falar um pouquinho então do SHC agora, dessa questão, né, da cobertura do seguro-saúde para o seu pré-natal e para sua gravidez. Para Uhum. quem não sabe, o SHC, que é esse seguro-saúde obrigatório para estudantes internacionais aqui na Austrália, tem carência para algumas coisas. Uma delas é para cobrir pré-natal, parto e afins, né, coisas relacionadas à gravidez. E essa carência aí é de 12 meses, né? Então, pelo que você falou, né, Lari? Quando você descobriu a gravidez, você já tinha mais de 12 meses uhum, de seguro-saúde, e aí você descobriu, né, que ia ter toda a cobertura ali Uhum. do seguro. Você falou do Bupa, né, que é uma das empresas, tá, gente, aqui na Austrália que oferece o seguro-saúde. Então, o Bupa é a empresa pela qual vocês tinham o seguro na época. E aí, como é que foi então? Vocês foram atrás de ver o que o seguro cobriria e cobriu. Você me falou que cobriu quase tudo. Como é que foi para o pré-natal, para o parto? Como é que foi essa cobertura? Então, quando eu descobri a gravidez, na verdade, faltava um mês para completar os 12 meses Ah, tá. de cobertura. Mas Hum. daí, no clínico geral aqui, aí cobriu 100%. Aí, como eu fiz um exame de gravidez antes de estar com esses 12 meses, eu paguei esse. Uhum. Mas era um exame de sangue e um ultrassom. Foram feitos antes de completar os 12 meses, daí esse a gente pagou do nosso bolso, né? Uhum. Não teve renda. Tá. A gente se mudou para Hobart, daí a gente já tinha completado um ano, né? 12 meses, então daí a partir daqui foi tudo 100% coberto. Pela minha gravidez ser de gêmeos, é tratado um pouquinho diferente aqui na Austrália, então foi tudo 100% com o hospital. Eu não tive em clínico geral, nada aqui assim. Então, era direto com o hospital. Eu optei pelo serviço público daqui da Tasmânia, que eu já tinha amigas aqui que tinham tido pelo público e falaram que era maravilhoso, então eu falei, vou seguir com esse. E até foi bom porque daí a tabela ali do Medicare, ela se baseia pelo público ali, né? Então, por isso eu tive que pagar praticamente nada. A única coisa que eu paguei, uma diferença também foi um ultrassom que foi feito com uma empresa, né? Um laboratório privado. Não foi feito no hospital, foi feito num laboratório. E daí esse eu paguei a diferença ali, sei lá, uns 30%, talvez. Que foi o primeiro de 20 semanas, assim, um morfológico, sabe? uhum.
Sim, Depois, que é um ultrassom bem demoradinho, né? Bem detalhado para olhar cada parte do corpo do bebê, enfim, os órgãos e tudo mais. Então, esse ultrassom ele é bem detalhado mesmo. Imagino que para gêmeos deve demorar. Quanto tempo demora esse ultrassom foram para gêmeos? horas. Foram 3 horas praticamente. 3 horas. É Uhum. muita coisa, né? Mas é bom, né? Que a gente vê tudo, né? Vê tudinho para ver se tá tudo bem, né? Com o Falou bebê, no seu caso, com os bebês. tudo de um primeiro, 100% só dele. Daqui a pouco ela parou e olhou tudo do outro. Daí, E o assim, pai desmaiando de ansiedade do lado. E vem cá, aí nesse ultrassom de 20, vocês já sabiam o gênero dos bebês, o sexo, ou vocês descobriram nesse ultrassom, ou descobriram depois? Como é que foi isso também? só depois eu tava com. Ah, não, de 12 semanas. Não, Não, é verdade, o foi de antes, 12 não foi antes. semanas. Minto, É, desculpa. O de 12 é, semanas é é. esse morfológico, daí a gente fez aqui Rafael Robert. no privado, Ah, tá. né? É isso E aí aí. depois o de 20 semanas, que daí sim a metade da gestação foi quando a gente descobriu o gênero, Uhum. mas daí a gente pediu para ela não nos contar, né? A médica que estava fazendo, a técnica que estava operando. Eu falei, só anota num papelzinho, me dá num envelopinho que a gente vai entregar para nossa amiga e a gente vai fazer um gender review aqui com os nossos amigos. E Ah, para vocês fazerem então o chá revelação para descobrir o gênero dos bebês. quando tá grávida de gêmeos, fazer aquele exame de sangue que dá, né, o gênero dos bebês, para gêmeos ele não funciona 100% bem, porque se fossem um menino e uma menina, por exemplo, ele ia Entendi. mostrar só o do menino, porque daí seria tipo o predominante, assim. Sim. Então a gente não tem certeza, então esperou para ter o ultrassom. Uhum. E, bom, e aí como foi para vocês descobrir que eram meninos? Vocês já imaginavam? Vocês tinham uma preferência? Ou como foi? Geralmente, primeiro filho, né, não tem tanta preferência assim, enfim. Mas como foi para vocês? Ainda mais essa de fazer chá revelação, né, que fica aquela ansiedade, todo mundo opinando. É, Foi bem não, legal mesmo. na verdade, assim, era até meio engraçado porque a família do meu pai, a minha avó, acho que tem, eu não sei exatamente a conta agora, mas assim, tem, sei lá, 10 netos e todos homens, e ela já tinha um bisneto e homem também. E daí a minha avó sempre falava, bom, quem vai trazer a primeira menina vai ser a Larissa. E vai ser menina, e Doce ilusão, né? todo mundo falando Todo que ia mundo falava ser da família menina. dele. E daí a gente pensava, bom, vai ser menina. E daí a gente descobriu que seriam dois. E a gente pensou, bom, pelo menos um deles vai ser menina. E daí a gente já tinha mais ou menos assim, pensar, eu acho que uma menina vai vir e talvez um menino. Ah, seria legal, enfim. É. Fizemos o chá revelação e 2 meninas. E a gente pensou, Choramos. Eu achava até do último momento que eram 2 meninas. Não, vão ser 2 meninas. Eu vou ter, se é pra ter menina, então vamos ter menina. Vou ter com 2. Daí, quando a gente, mas tinha aquela coisa da preferência, então assim, de ter um casal, um menino e uma menina, porque daí, imagina, já fechava, né? Ia ter um. Ai, Já dá até para fechar a fábrica, né? Vou ter um casal já que aí já fica. essa exato. era a ideia. Daí, quando a gente balão, veio azul, aí eu pensei assim, não é muita coincidência, não é, esse aqui vai ser azul e o outro vai ser rosa, vai ser 2 meninos, tipo, É, deu. é, Aí a gente tirou o segundo, e daí também. é. E os nomes, eu falei certo. Ben e Daniel, é isso? Isso. Isso. Muito bonitinhos. E eles são muito lindos. As fotos que eu vi deles, coisa mais fofa, gente. 8 meses, é uma idade muito gostosa. Eles estão com 8 meses e meio, você falou, né? 8, sim. Oh. Ai, Muito agora gostoso. Dá trabalho, mas é tão bom, né? não é muito engraçado de ver. Eles começam a conversar entre eles, assim, param e ficam falando e fazendo palhaçada, assim, um pro outro e começam a rir juntos. Uhum.
É bem engraçado. É. Gente, e essa relação entre irmãos é a coisa mais linda de acompanhar. Eu tenho dois pequenos, não são gêmeos, mas eles têm 2 anos de diferença, um menino e uma menina. Mas é muito bonitinho de ver a relação que eles desenvolvem. E acredito que com gêmeos seja uma coisa ainda mais intensa, né? Pelo menos é o que dizem. Então, é muito gostoso da gente, enquanto pais, acompanhar essa relação dos irmãos, né? Muito legal. Menos na hora que eles começam a brigar por brinquedo. Aí nós estamos. E só vai piorar isso daí também, tá, gente? Não quero dizer nada, mas. Só chorar. Não quero dizer, mas já dizendo, isso daí também só vai piorar. Mas, enfim, voltando um pouco na questão do seguro-saúde, que eu acho que é de interesse de muita gente, é bom saber, né, que você teve toda a cobertura aí. Você comentou da tabela do Medicare, é importante que as pessoas saibam também que os seguros de estudantes, o SHC, que é o seguro para estudantes, eles seguem a tabela do Medicare, que é o Sistema Público de Saúde aqui da Austrália, então eles cobrem geralmente o valor que está na tabela do Medicare. Se você escolhe um serviço ou um profissional que vai ser mais caro do que o valor que está na tabela, você vai ter que pagar essa diferença, tá? Isso para qualquer procedimento, gente. Então, é o que a Lari falou, né? Que optou pelo hospital público e aí teve praticamente tudo coberto pelo plano, inclusive o parto. E aí não fazia diferença, Lari, com relação ao tipo de parto, por exemplo. Acredito que tenha sido cesárea, geralmente gêmeos eles incentivam, né, que a mulher faça uma cesárea, uma cesariana. Então, tinha alguma coisa nesse sentido de fazer diferença com relação ao tipo de parto ou não? Enfim, como é que era isso? Não, nenhuma diferença. Tá. Tanto é que estavam, na verdade, desde o início, eles sempre perguntavam se eu tinha preferência de via de parto ou não. Se der para tentar o natural, vamos. Se não, vamos para cesárea, porque são gêmeos, então vamos para o que tiver que ser. E como até o final os dois ficaram sentados, não viraram de jeito nenhum, não tinha escolha, né? Então eu até já estava com a cesárea marcada. As próprias médicas acharam melhor já deixar marcado, porque gêmeos também tem uma questão ali de até quanto tempo é seguro manter, digamos assim, né? Ficar na barriga. Então, eu tava já com essa cesárea marcada, mas 10 dias da data marcada, eu entrei em trabalho de parto. Fui pro hospital, super tranquilo, não foi nada com correria. Liguei antes, porque aqui tem muito esse costume de primeiro tu liga, tu fala com o hospital, daí já estão lá te esperando. E quando cheguei lá, fiquei num quarto aguardando para elas me tirarem as medidas dos bebês, ver se estava tudo certo, ver se eu realmente estava trabalhando no parto. Então, quanto ao atendimento, sim, acho que depois tu vai entrar no top também, mas nossa, sensacional. E depois, quando fui pro parto, tudo 100% coberto, em nenhum momento precisaram me explicar nada quanto a seguro, disso ou daquilo, eles já tinham lá minhas informações, então tudo seguiu normal, fluxo normal, e depois até no período de estadia pós-parto, também eu tinha até mais dias para ficar, caso fosse necessário, se caso a gente quisesse, achasse que fosse necessário. Então não tem também uma data limite, um tempo, exato. coisa assim. Tu fica, basicamente assim, tu fica, eu preciso ficar mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, tudo bem. Tudo bem E pra eles. vocês ficaram quanto tempo no total depois que os bebês nasceram? Depois que os bebês nasceram, a gente saiu na quinta-feira, né? Sim, foram 5 dias no total. 5 dias. Eles nasceram no domingo e a gente ficou até quinta. A gente saiu quinta daí depois no meio-dia. E eles nos deram a opção, se a gente quisesse, a gente poderia ficar até sexta. Mas aí a gente tava louco pra vir pra casa, já estávamos seguros, né? Relativamente. E daí a gente libera. Estão prontos para ir para casa e para criar seus filhos sozinhos? Não, mas a gente dá um jeito. Dá até dá um medinho, né? Quando a gente vai sair do hospital. Ai, meu Deus, como vai ser? Mas ao mesmo tempo também dá vontade, né? De chegar em casa e ali tá a família para começar a curtir. Ainda mais quando corre tudo bem, né? Você ficou bem, os bebês ficaram bem, então não tem porquê, né? Exato. E aí, como foi esse período de adaptação inicial? Sua mãe já tinha chegado nessa época, pro nascimento deles? Ela chegou em agosto e eu fui ter os no dia 1º de outubro.
Então ela ficou Ótimo. aí com nós antes ainda. E aí, como foi então essa adaptação inicial, né? Porque acho que muita gente deve ter essa curiosidade também, né? Como é que é ter filho no outro país e aí ter os recém-nascidos, ou recém-nascido, ou os recém-nascidos ali para cuidar e se adaptar à rotina, enfim. Vocês estavam trabalhando na época, como é que funcionou isso também, né? Lari, você, acho que você comentou comigo, né, Lari, que você parou de trabalhar um pouquinho antes, porque você estava trabalhando em hospitality, que é, né, você trabalhava onde? Era um restaurante, um café, alguma coisa assim? E aí depois queria que o Léo falasse também como foi para você, Léo, essa questão do trabalho também, se você parou por um tempo, como é que funcionou isso? Sim. Eu estava trabalhando em hospitality, né, um tempo, desde que cheguei aqui na Tasmânia, em Sydney também trabalhava com isso, e daí ao longo da gravidez eu fui vendo necessidade, né, fui sentindo como estava, e daí ali por volta dos 7 meses eu parei completamente, e daí fiquei em casa, não em repouso, mas em caso tendo esse tempo mais de descanso, assim, e, e fui retornar ao trabalho só agora com Uhum. eles com 8. É, porque dois também, né, gente? Não dá para voltar tão rápido, é muita atenção que tem que dar ali para os bebês, enfim. E é um tempo bom, né, da mãe ficar com o bebê quando é possível, né? É o ideal a gente ficar o máximo que a gente pode nesse primeiro ano, né? Exato. Daí também, como minha mãe estava aqui, então ajudou bastante a questão da adaptação para a gente conseguir saber o que a gente estava fazendo, né, aquela luz. E a gente foi seguindo assim, e daí o Léo que ficou trabalhando por todo esse período, né? Desde quando a Lari parou, na verdade, de trabalhar, eu continuei trabalhando, né? E, bom, aqui, na verdade, no geral, aqui na Austrália, o pessoal é bem flexível quanto a horas de trabalho, quanto a tu sair por um dia, 2 dias, por alguns dias porque tu não tá se sentindo bem. Então, isso eles são bem flexíveis, assim. Bom, desde quando eu entrei, meu chefe já sabia que a Larissa estava grávida e tal, e que em algum momento eu ia precisar de alguns dias para ficar em casa ou para ficar na maternidade. E a gente tinha combinado que eu ficaria 15 dias. Ficaria 15 dias em casa. E assim foi. A Lari, a gente foi pro hospital no sábado de noite e tal. E desde aquele dia ali, 2 semanas e 2 dias em casa. Uhum. Então, foram 2 semanas completas. Uma semana a gente acabou ficando lá no hospital, a outra semana a gente ficou completo em casa e mais 2 dias da outra semana em casa. Né? Isso foi negociado, eu negociei direto com meu chefe, direto com a empresa. Né? Alguns dias eu já tinha com umas horas minhas lá que eu tinha feito como a mais, no caso, para ele. Né? E as demais eu fiquei como unpaid, né? No caso, ele não me Sim. pagou porque eu não estava trabalhando, não estava fazendo horas, então eu fiquei por casa mesmo. Foi mais de negociação direta com ele mesmo, né? Porque tudo depende também do regime de trabalho, né? Se você está contratado como part-time, como Exato. full-time, se você é casual, né? Se você trabalha como freela, digamos assim, para uma empresa. E aí tem algumas questões, né? No visto de estudante, por exemplo, você ainda não vai receber o que o Centrelink paga, né? Que os Tá. cidadãos australianos, os residentes permanentes e cidadãos recebem, que é aquela licença maternidade paga para quem trabalha, enfim. Então você tem que se adaptar. O lado bom, né, aqui da Austrália, que é o que você destacou aí, Léo, é que geralmente os empregadores são flexíveis, independente do seu contrato de trabalho, né, da forma como você trabalha, eles são flexíveis e você consegue negociar, né? Essa questão de hora extra ou de tirar uma folga não remunerada, E, enfim. Qual é o trabalho que você faz, Léo? bom, hoje eu ainda trabalho fora da minha área, eu trabalho como signwriter. Basicamente a gente faz adesivagens, wrap de carros, adesivagem de fachada, Uhum. vídeo, enfim, esse tipo de coisa. Né? Uma empresa que é uma multinacional
Eles têm uma filial aqui, algumas filiais por toda a Austrália. E então eu trabalho na filial daqui, de Hobart mesmo, né? Você trabalha em horário comercial? Sim, exato, exato. É. Tá. E aí você tá estudando agora, Léo? Não, bom, eu estava Hum. estudando, né? O meu curso acabou agora em maio. Ah, acabou, foi ali pelo final de maio, ele acabou. Era um curso de Project Management, era um curso de 1 ano. Mas, enfim, tinha aulas semanais, né, no caso. Mas foi complicado, assim, mas deu para lidar, né? Porque O que eu ia perguntar era isso, como vocês fizeram para adaptar os horários, né, dos bebês com os seus horários, né, Léo? A Lari ficou esses meses todos aí por conta dos bebês. Sua mãe tá aí também, o que ajuda muito, né, Lari? Você tem sua irmã na cidade, porque é importante as pessoas levarem tudo isso em consideração e entender, né, como é possível fazer as coisas. Tem gente que tá aqui só o casal e tem filho aqui, tem bebê aqui e consegue dar um jeito de adaptar a rotina para cuidar dos bebês, do bebê ou dos bebês, só o casal mesmo, sem ajuda, sem rede de apoio, né? Muita gente passa por isso. Vocês que bom que tiveram essa possibilidade, né, da sua mãe vir para cá, né, Lari, de você ficar esse tempo maior em casa, se dedicando aos bebês. Uhum. Mas como foi, até porque você falou dessa rotina deles, isso é uma coisa muito interessante que eu vejo que aqui na Austrália, acho que cada vez mais no Brasil também, as pessoas estão dando muito valor a isso, a criar uma rotina para os bebês, né? Para eles terem ali os horários certinhos das refeições, para dormir, até para a gente ter tempo para a gente, né? Para fazer as nossas coisas também, enfim. Como foi para vocês criar essa rotina para os bebês e vocês se adaptarem, né? Então, desde o início a gente sempre fez essa rotina deles pra gente, exatamente isso, pra gente ter o nosso tempo, pro Léo ter o tempo dele pra estudar, porque durante o dia ele ia passar o dia fora trabalhando, daí eu ia ficar em casa com ele e com a minha mãe, mas futuramente a gente sabia que em algum momento eu ia ter que voltar a trabalhar. Então a gente sempre foi organizando eles com horários assim mais certinhos, tentando fazer tudo sempre os dois juntos, né, pra não ter duas vezes a mesma coisa e botar eles para dormir cedo, que daí foi o que nos ajudou para a questão do Léo poder se organizar com os estudos dele. Depois a gente botava eles para dormir, era o tempo que daí o Léo tinha para fazer os trabalhos, né, os assessments, ou final de semana também, às vezes era necessário. A gente ficava mais por casa, ele fazia os assessments, depois a gente seguia. até porque, na verdade, assim, né, além da questão dos assessments, além da questão do próprio curso em si, a Lari já fez isso antes de ter os bebês, mas ela fez a prova do PTE, né? Ela estudou para o PTE e eu continuo estudando para o meu PTE, também pelo fato de que eu tinha esses assessments para entregar, então eu tinha que estar estudando para um, estudar para outro. Então eu também agora tô voltando a estudar para o PTE mesmo de vez, agora que acabou o curso, né? Então, bom, enfim, a gente tinha que acabar conciliando o trabalho, bebês, estudo pro inglês e estudo do curso em si, né? Mas nada que algumas horas a mais acordado não quis fazer, né? Os bebês dormem bem, gente, porque isso conta muito, né? Acordar várias vezes à noite é uma coisa que deixa a gente É. esgotado, né? Olha, uma coisa que eu sempre digo é que assim, ó, graças a Deus eles nunca foram de passar a noite, acordar, de trocar o dia pela noite, assim, de ficar a noite em claro, mas despertares noturnos aqui são normais, É. infelizmente, desde que eles nasceram até hoje, assim, até hoje, inclusive, eles ainda acordam, querem mamar, ou acordam só pra ser balançadinho de novo, voltar Até a às dormir. vezes um acorda o outro, às vezes um acorda meio que chorando, assim, não chorando assim de desespero, mas meio que reinando, e como os berços ficam próximos um do outro, ficou lado a lado, faz barulho e acaba acordando o outro, daí tem que o pai e a mãe levantar os dois da cama e ir lá e acudir na Uhum. hora, sabe? É. Vocês usam aquela dando dica, né? Vocês usam o ruído branco, white noise, para eles?
Ajuda Desde um pouquinho, não? foi do branco, musiquinha, já usamos luz vermelha, já usamos sem luz, quarto todo escuro, quarto com alguma claridade. Já tentaram de tudo, né? A gente vai tentando tudo para ver o se alguma coisa funciona. Exato. A coisa vai ser milagrosa uma hora É, dessa. não, mas é que agora eles estão com os dentes estão saindo, então não tem muito milagre agora, né? Aí Agora tem os saltos, né? Cada fase é uma coisa, não tem jeito, né? E sendo dois dá ainda mais trabalho. É. Mas, gente, vocês. O Léo citou o PTE, né? Acredito que vocês estejam preocupados com o PTE, que é, para quem não sabe, gente, um teste de proficiência em inglês, tá? Que pode ser utilizado para questões de visto, para outras questões também. Principalmente de visto, né, na verdade, aqui na Austrália. Então, muita gente se dedica, né, a estudar para esse teste, ou para o IELTS, por exemplo, que é um outro teste de proficiência, para, né, ter uma nota boa ali, para contar ali na questão do visto. Vocês estão se preparando já? Vocês já estão planejando para tentar um visto de trabalho, um caminho aí para o visto permanente? Por isso que vocês já estão focando um pouco nisso? Sim. Na verdade, assim, o nosso planejamento para esse visto permanente, ele começou quando a gente ainda estava em Sydney. Quando terminou o visto da Lara e a gente aplicou para esse novo visto em que eu estudaria, a ideia era um visto de 1 ano e 8 meses, em que eu estudaria inglês, depois faria esse curso de projetos, de gestão de projetos, e na sequência a gente já aplicaria para o permanente residente. Porque daí a gente ficaria 1 ano em Sydney, completaria 1 ano lá, e se mudaria para Hobart e já completaria 1 ano aqui para aplicar para o visto permanente. Só que nesse meio tempo a gente teve os bebês e aí as coisas mudaram, a gente teve que, beleza, vamos pausar um pouco essa questão do visto permanente, não vamos pensar nisso agora, porque não tem como, é muita coisa na cabeça, não tem como pensar nisso. A gente deu pause naquilo, nem continuou a pensar, a estudar para PTE, coisa assim, nada, a gente completamente pausou aquilo, focou 100% nos bebês, né? E aí, depois que eles nasceram, agora que eles já estão maiores, a gente completamente voltou o foco a beleza. Agora a gente pode voltar a pensar na questão do visto permanente, né? Só que daí, claro, daí tem toda uma questão de quando que tu vai aplicar, para que tu vai aplicar, tem todo um planejamento, né? E a gente viu que para a gente aplicar neste ano ainda, né? Nesse ano fiscal da Austrália, no caso, ficaria meio complicado para a gente. Então, e está renovando agora para um outro visto de estudante, né? A gente vai ficar nesse estudante, a Lari vai estudar agora e aí completar esse, esse visto, aí sim a gente já vai partir pro permanente, né? Se Deus quiser. Uma coisa de cada vez, né, gente? É o que vocês falaram. Tem que ter ali, focar, né? Porque é isso, dois bebês é muita atenção que você precisa dar, é muita coisa que você precisa pensar, investimento financeiro, várias coisas, né? E visto também custa dinheiro. Muito. Então, Isso tudo, principalmente um permanente, né? Tu tem que estar focado nisso, também tem que prestar muita atenção, focar nisso. E a gente não conseguia, naquele momento, não tinha como focar em coisas muito importantes. Então, a gente não queria falhar em nenhuma. Então, a gente optou por seguir dessa maneira. Daí, agora, a gente tem aí um estudante sendo encaminhado para no meio do caminho. Daí, vai ser mais para usar ele como uma ponte. Aí, tem um tempo agora para se preparar para o outro, daí para o permanente. bom, vocês falando isso, então, vocês têm aí todo um planejamento, né? Que vocês estão aos poucos traçando aí. Isso significa que vocês têm vontade de, né, permanecer no país e apesar, né, vocês, tudo bem, vocês têm a irmã da Lari aqui, o cunhado, a mãe da Lari está passando um tempo aqui também, mas vocês não têm uma grande rede de apoio, né, como teriam no Brasil, né, a família dos dois lados, enfim. E mesmo assim, pelo jeito, vocês, né, pretendem seguir aqui.
E aí eu queria que vocês falassem disso, né? Dessa opção de vocês por continuar aqui, né? Optaram lá atrás, quando descobriram da gravidez, ficaram na dúvida, mas optaram por seguir em frente, por continuar aqui. Agora, mais uma vez, vocês estão optando por continuar aqui. Quais são as vantagens que vocês veem em ficar na Austrália, em criar os filhos de vocês aqui? Uhum. Uhum. Bom, com certeza primeiro de tudo, eu acho que é a segurança, né? A questão da gente saber que a gente pode deixar nossos filhos brincando na rua, e quando eles forem um pouquinho maiores, já podem pegar um ônibus e ir sozinhos para a escola, que a gente vê muito aqui, e é uma coisa que a gente não vê, né, no Brasil, infelizmente. Então, uma coisa que a gente não vai precisar ficar sempre preocupado de onde tá, com quem tá, com como que vai vir para casa, como que vai voltar. A gente sabe que aqui as ser um pouco mais seguras, né? Em questão e também outra coisa muito importante é o estilo de vida que tem aqui, sabe? Que é muito mais tranquilo, a gente acredita que aqui a gente consegue, apesar mesmo nesse momento tendo que conciliar estudo e trabalho, tudo a gente ainda assim sabe que a gente consegue ainda ter um pouco mais de tempo com eles, né? Um tempo de qualidade, e por isso a gente optou por continuar e dar andamento no nosso processo de migração. Né? Assim, né? A questão principal, falando da família, né? Assim, a gente tendo os dois bebês, tendo os dois filhos, a gente parou as duas vidas que a gente teria aqui e no Brasil, né? Se a gente morasse no Brasil, a gente acordaria às 6 da manhã, iria para o trabalho, deixaria a criança na escola e, com sorte, chegaria em casa às 7 horas da noite, 6h30, jantaria junto com eles, ou uma madeira para eles, o que for. E logo em seguida eles já iriam para a cama dormir e a gente Esse seria o tempo que a gente teria com a eles gente durante a não despenderia semana. muito tempo com eles durante a semana, né? E Uhum. aqui O o horário aqui é comercial aqui é um diferente. pouco diferente no geral. Então, Então, tipo assim, no trabalho, eu saio do trabalho por volta das 4, 4h30. A Lari, semelhante. Então, sim, a gente consegue chegar em casa 5 horas, 4h30, entendeu? E eles vão dormir 7h30, entendeu? Então a gente tem esse horário para ficar com eles durante a semana também, não só no final de semana, Uhum. entendeu? Então, as manhãs também são mais tranquilas, às vezes, a gente não exato, precisa sair tão cedo de exato. casa. O Então, horário, o serviço da Lari, por exemplo, ela começa às 8, Uhum. entendeu? Então é um horário um pouco mais tranquilo também. A maioria no Brasil começa às 7h30, então meia cedo já faz alguma diferença. Quem tem Faz, filho, pô, é. então, é um pouco disso também. Claro que a gente, falando da família no Brasil, a gente sente muita saudade da família no Brasil, é lógico. Sente falta de, pô, nossos filhos não estão crescendo próximos do restante de toda a família e tal. Mas assim, a gente a gente pensa no é futuro. o futuro dele, Pensa no futuro principalmente, deles. entendeu? E pelo futuro nosso também, que, beleza, a gente não é jovem, a gente não tem 20 anos, mas a gente também não é velho. Pô, a gente tem 31 e 30, Ainda entendeu? também Ah, quer. gente, Então, vocês são novinhos! tá, então beleza, a gente já tem filhos, só que a gente, querendo ou não, a gente ainda tem bastante tempo pra curtir aí, né? Uhum. Então, Exatamente. a gente pensa pela gente, o quanto a gente vai conseguir curtir, querer ter o que a gente sonhava, ter o que a gente queria, mesmo que material até, né? Mas poder dar isso para eles também Uhum. e poder proporcionar, poxa, um lugar bacana para morar, entendeu? Claro, no Brasil a gente não morava mal, a gente não tinha uma vida ruim, né? Uhum. Uma vida legal, tranquila, mas pela segurança que a Lari falou, entendeu? Depois de Às ter vezes não filho, é tu só o começa a pensar em material. várias coisas, assim, né? Em vários Exato. detalhes. Então, acho É, que resumindo é isso. A gente pensa muito pelo futuro deles, assim, exato. pelas oportunidades que eles podem ter, Isso. pelo estilo de vida que é diferente. Então, É muito isso. mais tranquilo, sabe? Pô, a Uhum. gente foi pro Brasil há um mês atrás, mais ou menos, 2, e
a gente estava desacostumado com a correria que era o dia a dia no Brasil, seja o trânsito, seja o horário de trabalho do pessoal, entendeu? Então a gente ficou um pouco, tipo, meio, meu Deus, né? Na verdade era assim, Uhum. sabe? Então a gente aqui, principalmente em Hobart, por ser uma cidade menor, a gente tem um ritmo mais tranquilo de vida, uma coisa mais pacata, assim, né? Uhum. Eu vejo as pessoas reclamando que vão para o Brasil. Ah, eu vou para o Brasil, mas eu não consigo nem encontrar todo mundo. As pessoas estão sempre correndo, não tem tempo para me ver, enfim. É, É, bom, a gente está finalizando quase a live, já passou de uma hora aqui. Também não quero prender muito vocês, porque eu sei da rotina corrida de vocês. Mas só para finalizar, uma coisinha que faltou falar rapidinho, Lari ou Léo, enfim. A gente falou do seguro-saúde, né, para estudantes, que é obrigatório, que vocês têm. E depois que os gêmeos nasceram, vocês incluíram eles no seguro de vocês, é isso? Só para as pessoas saberem como funciona isso. Uhum. Assim que eles nasceram, a gente já contatou até a própria Tagarela, veio com a documentação, e daí eles foram colocados. A gente já tinha, na verdade, antes, né, avisado, já tinha uma provável data ali tinha a due date deles, né? Então a gente já tinha transformado o nosso seguro de couple para família. Então, Uhum. como a due date deles era para outubro, então a partir de outubro já estava setado que o nosso seguro ia virar família. E assim que eles tinham documentação, tudo, a gente enviou para a Tagarela, que nos deu assessoria, né, nos ajudou com isso, com a inclusão dele no seguro. E daí agora também, mesma coisa que como funciona com a gente, funciona com eles. Tem o seguro, todos as consultas que eles precisaram fazer, exames ou vacinas agora também, né? Tudo, incluso tudo 100% coberto, não tive nada, nenhuma diferença até o momento. É isso mesmo. Quem vem em casal, né? O ideal, né? E por regra, os estudantes devem contratar o seguro para casal e quando tem filhos, o seguro para família. Muda o valor do seguro, tá, gente? Claro, porque são mais pessoas, mas você tem a cobertura para todos os membros da família. E isso é muito importante, né? Para qualquer um, na verdade, mas principalmente também nesses primeiros, né, meses, anos de vida para a criança. Bom, Sim. gente, para encerrar, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, se vocês quiserem e puderem, para quem está nos acompanhando, quem pensa em vir fazer o intercâmbio aqui na Austrália, casais, né, que pensam em ter filhos. Ai, mas como vai ser para eu ter filho no visto de estudante? Enfim, se acontecer isso comigo, como é que eu vou fazer? O Uhum. que vocês têm a dizer sobre isso? Deixar uma mensagem final aqui para as pessoas, por favor. vamos, melhor então é comigo. O Bom, que tu tem a na dizer? verdade, assim, eu tenho para dizer que mesmo primeiro, assim, quem ainda não tem filho e pensa em fazer o intercâmbio, faça sim, porque vale a pena, cara. Mas é muito dinheiro, sim, mas assim, ó, tem coisas que o dinheiro não paga, entendeu? O que tu vai viver, o que tu vai Uhum. aprender, ninguém vai tirar de ti jamais, entendeu? Pessoas que tu vai É uma conhecer. experiência única, assim, se Exato, tu não exato. gostar, depois tu volta, mas pelo menos tu fez aquele Meu, intercâmbio. em Não... que momento que tu vai imaginar na tua vida ter amigos, sei lá, de Samoa, sabe? Amigos de lugares que nem sabia direito que existia. E aí tu pensa, pô, que legal isso, que massa isso, sabe? Uhum, Então isso é muito bacana, assim, tu enriquece culturalmente. conhecer pessoas de vários lugares, enfim. E quem tem filhos ou quem pensa em ter filhos, cara, vem também, vai ser difícil É. sim, mesmo se você já tá aqui e planeja ter filho aqui, bom, se tu tiver filho enquanto estudante, vai ser complicado, sim. Se tu tiver filho com PR na mão, daí é só sucesso, Não, entendeu? Daí é nem te só questiona. sucesso, Se nem te tá... questiona. É. Exato. Mas assim, cara, vai ser difícil, mas assim, vale a pena. Tem sim como se manter A financeiramente. gente consegue equilibrar os É, pratinhos ali. exato, né? Tu não vai esbanjar, mas tem como se manter. Ahn, assim, é um lugar que vai te proporcionar coisas que talvez tu não conseguiria ter no Brasil. Tu vai abrir mão de algumas outras coisas no Brasil, sim.
com certeza, né? Mas assim como tu abriria mão se tu viesse sozinho, né? Mas, enfim, é um lugar assim enriquecedor. A Austrália, eu acho que, mesmo que não seja para a Austrália, um intercâmbio, eu incentivo o intercâmbio para qualquer que seja o lugar. Acho que é muito interessante. Mas aqui para a Austrália, me ganhou. A Austrália me ganhou bastante, sabe? Porque, bom, o pessoal aqui é bem receptivo. No geral, eles são muito amigos. São sim atenciosos e te compreendem se tu não sabe o inglês, se tu tá aprendendo ou se tu tá aprendendo uma nova função no emprego novo, sabe? Então isso eu acho que assim, ó, só vem, sabe? Só vem Itália. Que nem o Léo falou, não tem filhos, não tem dúvida, não tem que questionar, é maravilhoso. É uma experiência que não tem como descrever, de tão enriquecedora em todos os sentidos. E se planeja ter filhos, tenho certeza que já tem 12 meses de seguro. Que daí também, olha, não tem. Que daí também eu digo que dá certo. Tendo os 12 completos, tendo o teu seguro certinho, tendo a cobertura. Os hospitais aqui são maravilhosos, as pessoas são atenciosas, não importa se tu é imigrante, se tu não é daqui, nada. Então, o atendimento, o acolhimento é maravilhoso. E quem ainda tem dúvida, bastante dúvida assim, se sim, eu quero fazer intercâmbio, mas Austrália ou não, bom, daí vai depender de qual de vida, né? E comparar com lugares, mas quem ainda tem dúvida se a Austrália é um lugar bacana, bom, se tem condições financeiras, claro, vem para cá como turista, pô, e aí eu tenho certeza que a Austrália mesmo vai te convencer. Isso. Só não vem como um turista querer trocar aqui para o visto de estudante, que Não, não é mais permitido, tá, gente? não, Então, se só quiser vir para estudar, já turista, vem como estudante, ou vem como turista, volta para o Brasil e depois vem não, como vem para estudante. conhecer, né? Pelo amor de Deus, gente. Se organiza e depois. Vamos se organizar, exato. Mas tem vários planos, né, de intercâmbio mais curtinho aí, então, Não, ó. Gente, eu lembrei de uma última questão aqui, que as outras duas famílias falaram sobre isso, só para a gente fechar aqui. Agora eu prometo que é a última pergunta. Como é para o casal, né, passar por toda essa provação, digamos assim, do intercâmbio, dos perrengues que a gente passa no intercâmbio, das dificuldades, da adaptação, e também de ter filhos durante o intercâmbio, né, de ter filhos no visto de estudante. Porque eu tive filho recentemente, sei que não é fácil para o casal passar por essa fase inicial dos bebês, é bem desafiador também. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso rapidamente para a gente encerrar aqui. O pessoal falou de o casal ficar ainda mais próximo, né? Justamente por passar por tudo isso junto, enfim, e de o relacionamento ter que estar bom mesmo, né? De ter que ter muita conversa e tudo mais para que isso se mantenha para justamente passar por esses momentos desafiadores juntos, né? Eu acho que é bem o que tu falou, assim, a conversa, o casal tem que estar muito bem alinhado, tem que ter um canal muito aberto aqui de comunicação, né? Tem que sentir quando um tá. Tem que dar o suporte, assim, porque às vezes um vai precisar um pouquinho mais, o outro, né? Descansar um pouquinho mais, o outro vai precisar de um suporte emocional mesmo, porque né, são noites sem dormir, daí é o estresse de visto também que pesa, daí é a questão financeira, porque daí, né, às vezes tu tem que parar de trabalhar, né? Eu, no meu caso, parei de trabalhar um pouco, né? Então acaba, sim, juntando, às vezes, muita coisa, tem a saudade da família, então realmente ter filho fora num país estrangeiro realmente é desafiador. O teu casamento, teu relacionamento tem que sim estar bem fortalecido, você tem que ter uma comunicação muito boa, e é isso, porque se tiver, é bem que tu comentou, vai se unir mais ainda, porque porque assim, eu acho que em momentos difíceis assim e que aparecem e não são poucos, às vezes, principalmente no começo do intercâmbio, é que o casal vai mostrar assim como pode estar ali pro outro, sabe? Bom, o dia que ela tá ruim, eu vinha e ajudava ela, conversava e o principal, eu acho, no
no nosso relacionamento, falando do nosso, era conversa, sabe? A gente sempre conversou muito, sempre se ajudou muito. Se eu tava mal, ela vinha conversar comigo. A gente sempre dividiu algumas coisas, assim, tipo, aqui, por exemplo, eu cuidava mais da questão do visto lá no início, ou de questões financeiras. Eu comecei a ficar meio angustiado com isso, eu comecei a ficar meio assim, ansioso demais. Eu falei, Lari, por favor, toma conta. A Lari começou a tomar frente disso, e ela não estava legal com isso, então, ótimo, entendeu? Então, tem que ser assim, eu acho que o casal tem que conversar muito bem, ó, não tô Tem que legal com isso aqui, conversar, tem que se me ajuda com ajudar isso aqui, fica com essa parte que eu fico com outra parte, entendeu? Eu cuido da outra parte, então eu acho que é bastante disso, conversar muito, sabe? É isso aí, parceria, companheirismo sempre, né, gente? Muito importante, fundamental. Ó, gente, tem aqui a Janete comentando: lindos sobrinhos, saudades de vocês. Sim. É, Famílias assistindo as lives. Tinha um comentário que ficou lá atrás, acho que era Giovanni. Quem é ah, Giovanni? meu pai, Ah, seu pai. Acho que ele fez um comentário lá no começo, mas agora eu não estou conseguindo achar aqui. Mas enfim, um foi, comentário Ah, carinhoso também. Essa coisa da saudade, né, gente? As famílias aproveitando as lives para ver os filhos ou é, parentes que eles. Ah, é Giovanni Zanetti. A Aline marcou. A Aline, sua irmã, né? isso, Lari, marcou o Giovanni aqui. Gente, muitíssimo obrigada a vocês dois. Vocês são muito queridos. Foi muito legal conversar com vocês. Obrigada ah, mais uma vez por tirar esse tempinho para falar aqui com a gente. Eu e a Tagarela, a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês em todos os aspectos, tá? Pessoal, com os bebês lindos, na vida profissional, enfim, nos vistos todos e tudo mais. Contem sempre com a gente também, vocês sabem que podem contar com a gente. Foi um prazer conversar com vocês, viu? tagarela, viu? Recomendo é. sempre. Qualquer Exato. coisinha, qualquer dúvida, eles estão ali, nos ajudam, auxiliam, e é quase 24/7, porque assim, ó, nos ajudam bastante. É. Nos ajudam bastante Então, mesmo. estamos Bem por legal. aí, Sem dúvida sem de. dúvida, Não, não, foi sempre. tagarela. Sem Então, dúvida. Maravilha, obrigada, ó, coraçãozinho para Então, vocês. Obrigada, lá, lá gente. siga lá. Ó, obrigada a todos. quem quiser espiar os gêmeos, acompanhar a vida dos gêmeos, já segue aí também. Arroba Lari Oficial. Desculpa, eu Lari. falei por cima e cortei a fala de vocês. Vocês estão falando o quê? Para seguir o Insta da Lari, é isso? Se Isso, que quiser ela. ver os gêmeos, pode seguir lá, ó, a Quem quer ver rotina. o jeito que tanto falou aí, vai. Vale a pena, gente. Eles são muito lindos, coisa mais fofa. Muita saúde para eles também, viu? A Wanda, acho que é Wanda, colocou lindos. É a mãe. Sua mãe. Gente, obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. É sempre um prazer ter a companhia de vocês por aqui. A gente se vê na próxima. Beijão, até mais. Tchau, tchau, João. gente. Beijo. Obrigada.